Vídeo 3. Equilibrando opostos e surfando as ondas da vida. Introdução. Bem-vindos de volta à nossa jornada hermética. Já exploramos a mente, a correspondência e a vibração. Agora, vamos entender as forças da dualidade e dos ciclos que governam tudo. Neste vídeo, vamos decifrar o princípio da polaridade, que nos ensina que tudo tem seu oposto, e o princípio do ritmo, que mostra como a vida flui em marés de altos e baixos. Pronto para aprender a arte de equilibrar os opostos e a navegar com maestria pelas ondas da vida? Fase 4. O equilíbrio da dualidade, o princípio da polaridade. Tudo tem seu oposto. Compreender a polaridade é transcender o julgamento e encontrar o ponto de equilíbrio. Nível 7. Reconhecimento dos opostos e não julgamento. Você percebe que tudo tem dois lados e que os opostos são apenas diferentes graus da mesma coisa. Habilidade a desenvolver. Discernimento e aceitação da dualidade. Passos. 1. Exercício de perspectiva. Para qualquer situação que você julgue como boa ou má, tente encontrar pelo menos 3 aspectos positivos e 3 negativos. Isso ajuda a ver a completude. 2. Integração das sombras. Reconheça seus próprios lados sombrios ou características que você reprime. Entenda que são apenas polos de uma mesma energia que pode ser transmutada. 3. Unidade na diversidade. Observe como forças opostas coexistem e se complementam na natureza. Dia-noite, calor-frio, vida-morte. Comece a ver a interconexão em tudo. A parábola da montanha e do vale. Havia um reino onde o povo reverenciava a montanha da luz e amaldiçoava o vale da sombra. Eles acreditavam que a montanha era a fonte de todo o bem e o vale de todo o mal. As pessoas passavam suas vidas fugindo do vale e escalando a montanha, sempre em busca de mais luz, mas nunca encontrando a paz. Um sábio andarilho chegou ao reino. Ele observou que a montanha, embora majestosa, era estéril sem a água que fluía do vale da sombra. E o vale, embora escuro, era o lugar onde a água se acumulava e nutria a vida. Ambos são partes da mesma terra, disse o sábio. Sem a profundidade do vale, a montanha não teria sua altura. E sem a altura da montanha, o vale não seria preenchido. O sábio ensinou o povo a praticar o não julgamento. Quando sentissem medo do vale, eles deveriam se lembrar da água que ele fornecia. Quando sentissem orgulho da montanha, deveriam se lembrar de sua aridez sem o vale. Lentamente, a percepção do povo mudou. Eles viram que o bem e o mal eram apenas extremos da mesma experiência, necessários para a totalidade. Começaram a descer para o vale sem medo e a escalar a montanha com humildade. O reino floresceu com a compreensão da unidade na diversidade, e a paz finalmente reinou, pois eles haviam integrado os opostos. Analogia quântica. A polaridade na física quântica pode ser vista na dualidade onda-partícula de um quantum. A luz, por exemplo, não é apenas onda ou apenas partícula. Ela é ambas, dependendo de como é observada. Da mesma forma, bom e ruim são como os 2 aspectos de uma mesma onda de experiência. O não julgamento é a capacidade de ver a realidade em sua totalidade, sem colapsar a função de onda em apenas um de seus polos. Ao integrar as sombras e as luzes, reconhecemos que elas são diferentes manifestações da mesma energia fundamental, e essa compreensão holística nos liberta da limitação de ver apenas um lado da partícula. Nível 8. Transcender os extremos. Você se move além da reatividade aos extremos, encontrando a paz no ponto médio e utilizando a polaridade para criar.
Habilidade a desenvolver: neutralidade emocional e síntese de opostos. Passos: 1. Pontos de equilíbrio. Em debates ou conflitos, procure o ponto de conciliação entre as visões opostas. Seja o mediador que vê a verdade em ambos os lados. 2. Alquimia interior. Quando confrontado com uma emoção negativa forte, em vez de reprimi-la ou se identificar com ela, use a polaridade para transmutá-la em seu oposto. Por exemplo, o medo pode ser transmutado em coragem, a raiva em paixão construtiva. 3. A ponte da consciência. Entenda que a iluminação não é a ausência de polaridade, mas a consciência que abarca e transcende ambos os extremos. A parábola da balança do mercador sábio. Em uma cidade movimentada, vivia um mercador que era sempre atormentado por perdas e ganhos. Cada grande lucro era seguido por uma perda, e cada derrota o levava à beira do desespero. Ele vivia nos extremos de sua balança. Um viajante misterioso, que observava o mercador, disse-lhe: "Sua balança está presa aos pesos e não ao fulcro. O segredo não é evitar o peso, mas encontrar o ponto de equilíbrio que os transcende." Ele explicou que o lucro e a perda, a alegria e a tristeza, são apenas os dois lados da mesma moeda da existência. O mercador, intrigado, começou a praticar a neutralidade emocional. Quando vinha um grande lucro, ele sentia a alegria, mas não se deixava consumir pela euforia. Quando vinha uma perda, ele sentia a tristeza, mas não se afogava nela. Ele via cada evento como um peso que tentava desequilibrar sua balança, e sua tarefa era sempre voltar ao centro. Ele usava a energia do lucro para investir com sabedoria, e a lição da perda para ajustar seus métodos. Com o tempo, as oscilações de sua balança externa continuaram, mas sua balança interna, a de sua paz de espírito, permaneceu estável. O mercador sábio havia aprendido a transcender os extremos, vivendo no fulcro da consciência, onde todos os paradoxos se reconciliam. Analogia quântica. O ponto de equilíbrio do mercador é análogo ao observador consciente que não interfere no sistema quântico. Ao invés de ser puxado para os extremos do lucro, spin-up, ou perda, spin-down, o mercador se mantém em um estado de neutralidade, como um ponto de referência imutável. A transmutação emocional é como usar a energia de um polo, medo, para influenciar o outro polo, coragem, sem criar uma nova polaridade, mas sim navegando a partir de um estado de consciência mais elevado, onde ambos os estados são vistos como parte de um contínuo e não como opostos conflitantes. Ele não nega a realidade quântica de que os polos existem, mas escolhe em qual frequência vibrar. Fase 5. A onda da vida. O princípio do ritmo. Tudo flui e reflui. Tudo tem suas marés. Todas as coisas sobem e descem. A oscilação do pêndulo se manifesta em tudo. A medida do balanço para a direita é a medida do balanço para a esquerda. O ritmo compensa. Nível 9. Percepção dos ciclos naturais e pessoais. Você começa a reconhecer os padrões rítmicos na natureza e em sua própria vida. Habilidade a desenvolver. Sincronização com o fluxo e adaptação. Passos. 1. Diário de ciclos. Registre seus próprios padrões de energia, humor e produtividade ao longo do dia, semana, mês e estações. Observe quando você está em alta e em baixa. 2. Observação da natureza.
Dedique tempo a observar os ciclos naturais, o nascer e pôr do sol, as fases da lua, as estações do ano, as marés. Entenda que você faz parte desses ciclos. 3. Aceitação das fases. Aprenda a aceitar e até mesmo a aproveitar as fases de refluxo, descanso, introspecção, não as vendo como falhas, mas como parte do ritmo natural. A parábola do lavrador e as estações da alma. Havia um lavrador, chamado Elias, que teimava em plantar suas sementes fora de época. Ele se frustrava quando a colheita era escassa, reclamando da terra e do clima. Ele não percebia que a natureza seguia um ritmo, e ele tentava impor sua própria vontade sobre ela. Um dia, uma grande seca o fez perder tudo. Desesperado, ele buscou conselho com uma velha anciã que vivia em harmonia com a terra. Você quer colher no inverno, Elias, disse ela, mas o inverno é para a semente repousar na terra, para a alma se recolher. A primavera é para plantar, o verão para nutrir, o outono para colher. A vida tem suas estações, e você também. Elias começou a observar a natureza com novos olhos. Ele notou como a lua minguava e crescia, como as árvores floresciam e depois se despojavam. Ele passou a registrar seu próprio diário de ciclos, percebendo que havia momentos de energia exuberante e momentos de cansaço e introspecção. Ao invés de lutar contra os momentos de inverno em sua alma, ele os abraçou, usando-os para descanso e planejamento. Quando a primavera retornava, ele plantava suas sementes com renovada energia. Elias descobriu que, ao se sincronizar com o fluxo da vida, ele não apenas restaurou suas colheitas, mas também a paz em sua alma. Analogia quântica. O princípio do ritmo espelha a natureza oscilatória fundamental do universo quântico. Tudo, desde a vibração de um átomo até as marés, segue um padrão de onda. As altas e baixas de Elias são como os picos e vales de uma onda. A aceitação das fases e a sincronização com o fluxo são análogas à compreensão de que não se pode deter a onda, mas se pode aprender a surfar nela. Em vez de resistir ao vale da onda, o refluxo, o lavrador sábio o utiliza para ganhar impulso para o próximo pico, sabendo que a energia está simplesmente se reequilibrando, como a complementaridade das partículas em estados de energia diferentes. Nível 10. O controle da oscilação, mental e emocional. Você aprende a não ser dominado pelo pêndulo do ritmo, mas a usá-lo para seu benefício, mantendo o centro. Habilidade a desenvolver. Estabilidade emocional e manutenção do centro. Passos. 1. Transcendência do pêndulo. Quando estiver em um momento de baixa emocional ou energética, lembre-se de que é temporário. Em vez de lutar contra, permita-se sentir, mas sem se identificar. 2. Impulso consciente. Durante os momentos de alta, entusiasmo, inspiração, utilize essa energia para impulsionar suas metas e projetos, sabendo que haverá um refluxo. 3. Ancoragem. Desenvolva práticas de ancoragem, meditação, aterramento, presença plena, que o ajudem a manter a calma e o equilíbrio, independentemente das oscilações externas ou internas. A parábola do marinheiro e a tempestade interior. Um jovem marinheiro, de nome Pedro, era conhecido por sua impetuosidade. Em dias de calmaria, ele se gabava e era imprudente. Em dias de tempestade, ele caía em desespero e paralisia.
Ele era jogado de um lado para outro pelas ondas do oceano e pelas ondas de suas próprias emoções. Um velho capitão, com a pele marcada pelo sol e o olhar sereno, notou a aflição de Pedro. "O mar tem seus ritmos, jovem", disse o capitão. "E o marinheiro sábio não luta contra a tempestade, nem se deixa cegar pela bonança. Ele encontra seu centro." O capitão ensinou Pedro a usar um ponto fixo no navio para se orientar durante as tempestades e a focar na calma interior, mesmo quando o caos reinava. Pedro começou a praticar a transcendência do pêndulo. Quando a alegria o inundava, ele a celebrava, mas sem se esquecer da humildade e da preparação. Quando o medo o assaltava, ele não o negava, mas se recusava a ser dominado. Ele aprendia a respirar fundo, a se conectar com a sensação de seus pés no convés, encontrando sua ancoragem. Com o tempo, Pedro se tornou um marinheiro exemplar, capaz de navegar as mais furiosas tempestades e as mais sedutoras calmaria com a mesma serenidade. Ele havia aprendido que o segredo não era controlar o mar, mas manter o controle da oscilação dentro de si mesmo. Analogia quântica. O controle da oscilação de Pedro é como a capacidade de um observador de influenciar o estado de um sistema quântico sem intervir diretamente. Ele não está tentando parar o movimento do pêndulo, a oscilação, mas sim mantendo sua posição de referência, o centro da consciência, estável, independentemente do balanço. Isso é similar a como a consciência pode escolher qual caminho uma partícula toma em um experimento de dupla fenda, sem realmente tocar na partícula. Ao manter a estabilidade emocional e a ancoragem, Pedro se torna um ponto quântico de estabilidade, permitindo que as ondas rítmicas da vida passem por ele sem o desestabilizar, utilizando a energia da alta de forma consciente para impulsionar e a da baixa para recalibrar. Conclusão. Compreendemos hoje que os opostos são apenas dois lados da mesma moeda e que a vida se move em um ritmo constante. A chave não é evitar os momentos de baixa, mas usar a lei a nosso favor para neutralizar seus efeitos e manter o equilíbrio. No nosso último vídeo desta série, vamos nos tornar os mestres do nosso destino ao entender causa e efeito e unificar tudo com o princípio de gênero. A grande conclusão da nossa jornada se aproxima. Se gostou, lembra de deixar seu like. Muito obrigado.